Olá, pessoal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Edson e fui pastor do sistema religioso. Hoje sou liberto das mentiras das religiões, do sistema religioso, e trabalho no campo espiritual, trabalho no evangelismo. Hoje eu trabalho pastoreando o rebanho de Cristo no corpo de Cristo. Amém, pessoal? E o corpo de Cristo é a verdadeira igreja. A igreja não é templo feito por mão de homens, no qual Deus não habita. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, ali afirma categoricamente que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, aonde se encontra as pedras vivas, né? Que cada um de nós somos pedras vivas, nós que fomos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, recebemos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida. Então, passamos a ser pedras vivas. Casa de Deus somos nós. Aonde está escrito isso? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ali o Senhor Jesus diz assim: vós também sois pedras vivas, casa de Deus. Então, casa de Deus somos nós e pedras vivas somos nós. Por quê? Porque também a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é pedra de esquina. Amém, pessoal? E naquele tempo antigo, os construtores, para construir um prédio, uma casa, tinha que ter uma pedra principal, que daquela pedra é que edificaria, então, levantaria, então, as paredes para que desse certo a construção daquela casa, daquele prédio. Então, o Senhor Jesus comparou, então, ele como pedra de esquina, e sobre ele estamos nós, então, pedras preciosas para Deus, né? O qual somos pedras vivas, né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou a Pedro, né? Dizendo assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não estava falando que sobre Pedro levantaria a igreja dele. Não. O Senhor Jesus estava dizendo: sobre pedra edificarei a igreja. Note que o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra. Aí Jesus torna a dizer: sobre esta pedra. Ele não estava dizendo sobre Pedro, ele estava dizendo sobre pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus é fundada sobre a firmeza de uma pedra, né? Que a pedra é firme, é ou não é verdade? A pedra, a rocha é firme. É difícil de quebrar uma pedra com taiadeira, né? Quem conhece taiadeira, ponteiro, quem conhece ponteiro sabe o que eu estou falando, né? Que usava-se a marreta e dava-lhe marretada naquele ferro que se chama ponteiro para quebrar a rocha ou pedra. E então não tinha como estar quebrando, porque era rocha dura. Assim, a igreja do Senhor Jesus é formada, figurativamente falando, sobre rocha, pedra. Por isso Jesus disse que ele é a pedra de esquina e nós somos pedras vivas. A igreja não é templo, não é denominação religiosa, a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo estão as pedras vivas, que somos cada um de nós que se convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? E eu quero aqui trazer um ensino da palavra de Deus
sobre dízimo, porque muitos aí estão sendo explorados nas falsas religiões, dizendo que tem que entregar 10% do seu salário para o templo, né? Só que a Bíblia diz que o Senhor Jesus entrou no templo e mandou destruir o templo. E Jesus disse que em 3 dias ele levantaria o templo. Então, o templo de Deus não é mais o templo de cimento, de pedra, feito com areia e cimento. O templo agora é o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus não habita mais em templo feito por mão de homem, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, onde Deus diz que não habita em templo feito por mão de homem. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, crucificado, ele entregou seu espírito ali na cruz. Naquele momento, houve um tremor de terra e diz a Bíblia que muitos mortos ali ressuscitaram. E naquele tremor, né? E foram ter com seus parentes. E também o véu do templo se rasgou, né? Se rasgou de alto abaixo, uma coisa assim. E então o templo não é mais o local aonde se adora a Deus. Amém, pessoal? Aonde você vai adorar a Deus é em espírito e em verdade, no local aonde você está neste momento. Aonde você estiver, aí você pode adorar a Deus. Não é isso mesmo? Louvado seja Deus. Mas eu comecei o vídeo que era para falar sobre dízimo e a gente acaba que levando para outro lado, né? Que é sobre templo e sobre o corpo de Cristo, né? A verdadeira igreja é o corpo de Cristo e a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Logicamente que o corpo tem a cabeça, né? E a cabeça é Jesus Cristo, então você está ligado em Jesus. Amém, pessoal? Malaquias capítulo 3 diz ali: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher, né? O que Deus está falando ali? Deus está falando para os sacerdotes levitas, né, que no tempo da lei se entregava o dízimo na casa do tesouro. E o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era dado em sementes, né? Em cereais, em azeite, em gado, né? Vaca, boi, era se entregado o dízimo. Para que os sacerdotes levitas, eles pudessem se alimentar. Amém, pessoal? Porque os sacerdotes levitas, eles não receberam herança nenhuma de Deus, tipo terras, fazenda, mas a única herança que eles receberam é que cuidasse do templo. Então, no tempo da lei, antes de Cristo, existia o templo e tinha o local onde se guardava o dízimo, que era um depósito de sementes, tipo assim, nos tempos de hoje, aqueles silos, né, que se estoca semente. Então, tinha lá também em Israel, que era considerado a casa do tesouro. A casa do tesouro, meus irmãos, era lá em Israel, lá em Jerusalém. Nunca foi
a casa do tesouro em outro local. Então, quando o seu líder religioso diz aí, traga o dízimo à casa do tesouro, então você tem que falar para eles, então tem que mandar o dízimo lá para Israel, para Jerusalém, porque era lá que era a casa do tesouro. E um detalhe, não existe mais templo, não existe mais casa de tesouro lá em Israel. Os judeus vão reconstruir o templo e vai voltar a ter sacrifício de animais de novo. É aí que nós cristãos temos que ficar se preparado, né? Preparado, porque o anticristo vai aparecer, os judeus vão crer que o anticristo é o Messias, o Salvador, e eles vão acabar crendo e o anticristo vai entrar no templo deles e vai se assentar no lugar santo, que é um local onde, biblicamente, nos tempos antes de Cristo, tinha um local chamado Santos dos Santos, onde somente o sacerdote podia entrar, e tinha tudo um ritual para se entrar naquele lugar, e ali Deus se fazia presente, né? A presença de Deus aparecia ali. E os judeus vão ser enganados pelo anticristo, que vai se assentar no lugar santo dos santos e vai dizer que é Deus. Mas eu não estou aqui para falar sobre o anticristo, e nem sobre o templo, e sim sobre o dízimo, que é a maior farsa de todos os tempos, sendo ensinado até o dia de hoje para as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Escritura Sagrada. Amém, pessoal? Então, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus estava falando para trazer o dízimo à casa do tesouro, onde era lá em Israel. Nunca foi em outro lugar que não seja lá. E já não existe mais esse local, então ninguém entrega dízimo lá, pessoal. Então, esse dízimo que você entrega aí em dinheiro é um dízimo falso, e Deus não recebe isso aí, e Deus não aceita, e Deus não ordenou nenhum líder religioso, quer seja pastor ou outro título que dão às pessoas. Deus não está nesse negócio aí. Esse dízimo é falso, pessoal. E, em outras palavras, você está sendo enganado. Vamos lá? Opa, lerei aqui. 160 pessoas estavam vivas para ver as primeiras gotas de chuva no final da Pessoal, então, pessoal, veja só. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas no sistema
dos sacerdotes em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: roubará o homem a Deus, você tem que ler primeiro Malaquias capítulo 2. Em Malaquias capítulo 2, versículo 1, Deus já começa a chamar a atenção dos sacerdotes levitas. E ali ele diz: agora, pois, ó sacerdotes. Então, para quem que Deus estava falando com relação a roubará o homem a Deus? Todos os dias vocês têm me roubado, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Para quem que Deus está falando? Aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 1, você vai ver que Deus estava falando para os sacerdotes levitas, porque era eles que estavam defraudando, roubando o dízimo. Não se sabe, a Bíblia não diz isso, mas há uma linha de pensamento que alguns dos sacerdotes levitas levavam algumas sementes, cereais, ou dízimo de azeite ou de vaca, levava para a cidade, vendia por dinheiro e embolsava o dinheiro, ganhando assim dinheiro com isso, né? Então, era um roubo, era uma espécie de roubo. Então, era para isso que Deus estava chamando a atenção, para eles. Em Malaquias capítulo 2, versículo 1, diz assim: agora, pois, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, se você ler capítulo 2 de Malaquias inteiro, e depois vai lá em Malaquias 3, você vai entender que Deus estava chamando a atenção dos sacerdotes levitas. E Deus estava dizendo para eles: roubará o homem a Deus? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Deus fala: trazei todo o dízimo à casa do tesouro e depois fazer prova de mim. E por causa disso, repreenderei o espírito devorador. Perdão, pessoal, vamos voltar aqui. Esse negócio de espírito devorador é o sistema religioso que embutiu em nossas mentes. E aí, por causa disso, a gente ficou com esse negócio que tem um demônio que devora tudo daquele que não é dizimista. Então, isso aí foi uma mentira pregada na nossa mente. E ficou dentro do nosso consciente. E agora fica difícil de a gente entender isso. Difícil para quem ainda não conheceu a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está aqui comigo, pessoal. Amém? Então, se você conhecer a Bíblia, você vai ser liberto do sistema religioso. Porque há muita mentira dentro do sistema religioso. E então, quando Deus diz: por causa de vós repreenderei o devorador, não está dizendo espírito devorador. Espírito, demônio, espírito devorador não existe. Foi criado pela religião para pôr medo em você, para que você, com medo, dê a eles 10% do teu salário, da tua renda, o qual Deus não pediu, não está pedindo para a igreja. Aqui em Malaquias capítulo 3, Deus estava falando para Israel, para os israelitas, propriamente dito para os levitas. Então, Deus disse: repreenderei o devorador. E aí você vai me perguntar: então, quem é o devorador? Se já que não é demônio, quem é o devorador? O devorador, segundo a Escritura, era os gafanhotos, insetos, pragas de gafanhoto, pragas de insetos que Deus mandava para as lavouras dos israelitas infiéis, que não levavam para o templo o dízimo, que era para sustento dos levitas, sacerdotes levitas, sua família, e também das viúvas e dos órfãos e dos estrangeiros também. Quem poderia comer o dízimo, que o dízimo é comida, era somente os levitas e sua família, as viúvas, os órfãos e também quando vinha o estrangeiro. Amém, pessoal? Então, dízimo nunca foi dinheiro. Essa ordem de Deus em Malaquias era para os israelitas.
E por isso ali também está escrito: com maldição sois maldiçoados, porque roubais a mim e a casa do tesouro. Amados, veja só, com maldição sois amaldiçoados. No tempo da lei, se você errasse em um tio da lei, você era amaldiçoado. Você recebia maldição porque você estava descumprindo um item da lei. Por isso que o dízimo não é para a igreja no tempo da graça. Porque em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito que o Senhor Jesus Cristo carregou sobre a cruz, sobre a cruz, toda a maldição que era contra nós. E a Bíblia diz ali em Gálatas 3,13 que ele mesmo se fez maldição por nós. Carregou toda a maldição. Então, meu irmão, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo carregou as maldições. Malaquias capítulo 3, versículo 10, 11 e 12 ali, diz que você é amaldiçoado se você não entregar dízimo. Mas ali Deus está falando para Israel, para os israelitas. É no tempo da lei. No tempo da graça, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus carregou toda a maldição. Não tem mais maldição no tempo da graça. Então veja que se teu pastor prega Malaquias 3, 10, ele está entrando em contradição com Gálatas 3,13. Olha para vocês verem a confusão do sistema religioso. Eles estão enganando vocês para tirar 10% do teu salário todo mês e eles se enriquecerem com o dinheiro de vocês. Abra os olhos, meus irmãos. Estude a palavra de Deus. Malaquias não é para nós o tempo da graça. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, 14, que Cristo riscou a dívida que era contra nós. Ele as cravou na cruz com todas as suas ordenanças. Hoje nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ali diz: vós sois salvos pela fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem de nós? A salvação. A salvação não vem do homem. Então, se dízimo condena se não entregar um dízimo, como eles pregam no sistema religioso, se dízimo, quem não entrega é ladrão, como eles pregam no sistema religioso, então quem não entrega dízimo, conforme eles falam, é ladrão. E em Apocalipse diz que o ladrão não entra no reino dos céus. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ali diz que o ladrão não entra no reino e será lançado no fogo do inferno. Então veja, pessoal, se nós estivermos no tempo da lei, nós então ia para o inferno sim, se não entregasse o dízimo. Mas nós estamos no tempo da graça, onde a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Agora, se prega o dízimo no tempo da graça, então com isto você está renunciando à salvação que é pela graça. Quer dizer, então, que Jesus já não salva mais, aí é o dízimo que salva. Porque se você é fiel dizimista, você não é ladrão, então você vai para o céu porque você é fiel dizimista. Agora, se você não é fiel dizimista, você é ladrão. Então, daí você vai para o inferno, mesmo tendo Jesus como Salvador, você vai para o inferno, porque você não entrega dízimo. Então, Jesus já não salva. Aí quem salva é o dízimo. Veja a confusão no sistema religioso. Então, quer dizer que daí tem um outro caminho para ir para o céu, é ser dizimista fiel. Jesus Cristo, então, já não é suficiente Salvador. Agora, a salvação é você ter Jesus e ter o dízimo. Mas aí entra em choque com as Escrituras Sagradas. Porque o dízimo, se você não entrega, é ladrão. Mesmo tendo Jesus, você vai para o inferno, mesmo tendo Jesus, porque você não entregou o dízimo. Então você tem que ser dizimista e ter Jesus para entrar no céu. Então aí está tendo um acréscimo.
Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, eu estou aqui para alertar a mentira do sistema religioso. Peço que você compartilhe esse vídeo para que abra a mente de muitas pessoas que estão sendo enganados. Somente Jesus salva. O dízimo é obra da lei. O dízimo não é obra da graça. Eu tenho como provar isso mostrando capítulos e versículos, mas no tempo agora não vai dar. O tempo está corrido. No outro vídeo eu vou explicar mais sobre o dízimo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. E compartilhe o meu vídeo até nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Vamos para o próximo vídeo daí. Amém, pessoal?